Olá pessoal, estamos aqui com mais um Falando em Processo 365 e hoje eu retomo a temática do acesso à justiça da pessoa com deficiência. E começo chamando atenção para essa nomenclatura, pessoa com deficiência. Essa nomenclatura ela foi consagrada pela ONU e especialmente ou notadamente pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então a nomenclatura a ser utilizada hoje em dia é essa. Só que para se chegar a essa ideia de pessoa com deficiência, e não que essa seja uma nomenclatura definitiva, passamos por uma longa e vagarosa evolução histórica. Uma longa e vagarosa evolução que passa desde um momento em que as pessoas com deficiência eram marginalizadas, então era o deficiente, era o inválido, era o incapaz, até por uma fase de invisibilidade da pessoa com deficiência, chegando numa ideia especificamente em 1981, em que o termo adotado ele passa a ser o de pessoa deficiente, termo que também foi consagrado pela ONU, ao decretar 1981 como o Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Na perspectiva da ordem jurídica brasileira, a Constituição Federal de 88, ela já traz a ideia de portador de deficiência. Passamos em seguida para o chamado portador de necessidades especiais e hoje pessoa com deficiência. O que está por trás de cada um desses conceitos? Eu costumo dizer que eles podem ser encarados como termômetros de como a temática da inclusão social, de como a temática da pessoa com deficiência era enxergada ou foi enxergada ao longo da história. Então, quando se fala em deficiente, quando se fala em inválido, quando se fala em incapaz, o preconceito ele fica muito nítido no sentido de que aquela é a pessoa diferente. Aquela é a pessoa diferente porque aquela é a pessoa que foge de um padrão de normalidade biológico que deveria existir necessariamente na sociedade. Então, é o deficiente, é aquele que não é igual, é o inválido porque ele não teria, supostamente, validade do ponto de vista social, então aqui numa espécie de mensuração do sujeito. E historicamente, por exemplo, nós temos aquela ideia de que a pessoa com deficiência ela não poderia produzir, ainda hoje, infelizmente algumas pessoas ainda estão presas a esse preconceito, a pessoa com deficiência ela não produziria a mesma coisa que outras pessoas. A noção de pessoa deficiente ela já tenta chamar a atenção, ou já tenta pôr em destaque a pessoa, o sujeito. Então antes do rótulo deficiente, lembrar que se trata de uma pessoa, então que faz parte da humanidade e que deve ter a sua dignidade respeitada. Quando se fala em portador de deficiência, ainda seguindo-se uma ideia de um padrão de normalidade, o foco ele fica justamente nessa noção de que ele é o diferente porque ele porta a deficiência. E aí vejam, o decreto 3298/99, ele deixa essa ideia muito clara, quando nos artigos 3º e 4º ele vem a discriminar, tratando do que seriam pessoas com deficiência ou portadores de deficiência, ele discrimina apenas o que seriam as deficiências. Então ele não precisaria tratar da pessoa, dentro do modelo médico ou modelo clínico de pessoa com deficiência adotado à época, repito, portador, ele não precisaria falar da pessoa, bastaria falar da deficiência por ela carregada. E vejam que essa ideia de por ela carregada, ela não é gratuita, eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Por último, em seguida, portador de necessidades especiais, que é uma expressão que cai no problema também do portador de deficiência, que é a noção de objeto. A deficiência ela não é um objeto a ser portado. Então você porta o seu celular, você porta uma carteira, você porta um livro, você porta objetos em geral, mas você não porta olhos verdes, por exemplo, de modo que aquilo que você porta, você escolhe se quer ou não levar consigo. Naturalmente que não a gente não pode ter essa compreensão, essa perspectiva em se tratando de deficiência. Por último, a expressão pessoa com deficiência, aqui já consagrada, repito, pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e já sob outro paradigma, o chamado paradigma da inclusão social, em que a compreensão ou conceito da pessoa com deficiência abandona a noção médica ou clínica
focada, né, em sintomas ou em aspectos médicos ou clínicos daquela pessoa que seria analisada ou enxergada dentro de um laboratório, isoladamente, e passa para uma ideia de interação da pessoa com o ambiente. Então, a pessoa que tem impedimentos de longo prazo, não precisam ser impedimentos permanentes, portanto, impedimentos de longo prazo que, em interação com o ambiente, seja um ambiente cultural, virtual, social, econômico, etc., que enfrenta dificuldades ou enfrenta barreiras que são desproporcionais quando confrontadas com as barreiras ou com os obstáculos enfrentados pelas demais pessoas. Então, barreiras que acabam impedindo ou criando uma onerosidade excessiva para as pessoas, assim, portanto, consideradas pessoas com deficiência. Essa é a concepção que consta, repito, da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que, né, consolidou esse paradigma, e também pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Este conceito social, essa noção de pessoa com deficiência, ela repercute naturalmente na temática do acesso à justiça. Quando eu digo para vocês que passamos a adotar o paradigma da inclusão social, ou que o paradigma da inclusão social foi institucionalizado entre nós pela Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, isso naturalmente que muda por completo a perspectiva sobre acesso à justiça. Por quê? Porque a gente não pode focar, né, mais uma vez, ou partir da ideia de que a deficiência seria algo portado pela pessoa, que seria um objeto ou que é algo que ela leva ou que ela traz consigo, numa perspectiva de que ela teria um ônus por ser diferente. Ela carregaria este encargo, o ônus de ser diferente. E o ambiente ele não tem que ser pensado para ela. O ambiente ele seria pensado, os ambientes em geral, e o judiciário também, seria pensado para as pessoas dentro de um padrão biológico, dentro de um padrão de normalidade. Naturalmente que essa ideia ela precisa ser superada, e foi do ponto de vista normativo. Se eu digo que a deficiência ela resulta da interação da pessoa com o ambiente, significa que a deficiência ela é uma decorrência de ambientes ainda não adaptados à diversidade humana. E, naturalmente, isso também tem que ser levado para a temática do acesso à justiça. Mas, antes de fazer uma abordagem propriamente das leis, dos dispositivos, analisando casos, inclusive, para que isso fique ainda mais claro para vocês, eu queria chamar a atenção para o estudo do acesso à justiça. E para mostrar rapidamente que esse estudo ele não se volta para a pessoa, porque ele também parte de um padrão de normalidade de ser humano. Então observem, tomando como exemplo a obra do Mauro Capelletti e do Brian Garth sobre acesso à justiça, que é uma obra bastante conhecida, é uma obra de época. Observa-se que quando esses autores eles vão se preocupar com o acesso efetivo à justiça, com o acesso à justiça como direito mais básico de uma ordem jurídica, a preocupação não apenas com a proclamação de direitos, mas também com a sua adjudicação, e eles desenvolvem as 3 ondas de acesso à justiça, eles, em momento algum de sua obra, trazem uma preocupação, uma reflexão ontológica sobre quem seria o jurisdicionado. Então, tome-se por premissa a ideia de que, na primeira onda renovatória, haveria uma preocupação com assistência judiciária gratuita, pessoas que, portanto, não teriam as mesmas condições econômicas e não levariam, portanto, suas demandas ao Poder Judiciário. Isso geraria o que se entende por litigiosidade contida, etc. A segunda onda renovatória, a preocupação com a representação jurídica dos interesses coletivos, então interesses que transcendem a pessoa, interesses que são titularizados pela coletividade. E a terceira onda, que é o enfoque de acesso à justiça. Eu repito que traz a ideia de adaptação dos procedimentos ao direito material, entre outras questões, entre outros desdobramentos. Mas em nenhum momento dessa obra existe a preocupação com, repito, uma reflexão ontológica. Quem é o jurisdicionado? Quem são os operadores do direito? E não existe a reflexão ontológica porque não há uma preocupação em investigar ou em refletir
a pessoa propriamente dita. Também parte-se da ideia, isso está pressuposto, isso está nas entrelinhas ou no paradigma, de um padrão de normalidade do sujeito. Então, daí porque a gente tem exemplos ainda hoje, eu analisarei melhor em outro vídeo, daí porque, por exemplo, o PJE ele não foi pensado para as pessoas cegas ou com baixa visão. Daí porque o ambiente da justiça, do ponto de vista arquitetônico, muitos fóruns, infelizmente, carecem de acessibilidade na arquitetônica ou física. Entre outros desdobramentos que eu analisarei no próximo vídeo. Então, muito obrigado a todos, né, e encontro vocês no próximo vídeo.